Bom dia, turma. Mais uma aula aqui de estudo da forma e composição. Eu fiquei de enviar umas referências para vocês de desenho, de observação, para que vocês possam fazer o exercício corretamente. Então, aqui nessa sequência, a gente tem a primeira parte com os desenhos de observação, depois, logo em seguida, a gente vai ter as imagens a partir de imagens, né, de internas e externas. Então, nesse desenho da trena, um desenho feito a lápis, nesse outro que a gente percebe o uso do cinza HB até a utilização do 6B ou 8B. Então é importante que vocês façam esse trabalho de luz e sombra e que utilizem os vários lápis. Aqui mais algumas referências do desenho de observação. São alguns detalhes que a gente observa na composição e a gente consegue entender o nível de desenho, né, que falta um pouco de prática. Aqui a gente percebe também a utilização de luz e sombra e é um desenho quase bidimensional. Mas como é isso? Às vezes a gente está observando um objeto, o nosso cérebro interpreta a forma e representa, simplifica essa forma. Então você está vendo ferro de passar roupa de um outro ângulo, mas seu cérebro ele representa isso de uma forma mais simples, ele simplifica tudo, né, para a gente. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba desenhando dessa forma. Eu aconselho sempre a vocês observarem, não entender aquilo como objeto. Ah, isso daqui eu estou desenhando um botão, estou desenhando um fio, estou desenhando, mas sim linhas, curvas, parte escura, partes claras, né? Para que vocês tenham um desenho mais próximo daquilo que vocês estão observando. Aqui o desenho de uma carteira. Ele poderia ter ganhado um pouco mais de luz e sombra, mas a gente percebe que ele está bem próximo daquilo que foi observado. A bolsa também. Dá para a gente perceber na parte mais escura que passou muito o grafite e aí chega a ondular o papel. Né? O papel fica cheio de ondas. Não é bom vocês fazerem isso, não apertar tanto o grafite para tentar fazer a cor escura. Faltou o trabalho de luz e sombra aqui. Se você se sentir confortável ou sempre como um desafio, né? Então, eu sei desenhar só o contorno. Então, tenta fazer luz e sombra. Só assim vocês vão conseguir melhorar o trabalho de vocês. Aqui um trabalho bem mais artístico, né, eu diria, com essa composição de luz e sombra, um trabalho um pouco mais rápido, mais gestual, mas muito interessante. Toda a possibilidade, né, de representação ela é válida. Aqui esse trabalho aqui está bem interessante. Evoluiu para um nível, né, de representação de luz e sombra. Outros sapatos, né, uma distorção aí da imagem. Aqui uma representação bem interessante, mais gráfica, né? Menos real, mais gráfica. Aqui é aquele caso da gente estar observando e fazendo uma planificação, né? Eu represento ele de lado, de frente, de cima, para facilitar esse desenho. E isso é um atributo do lado esquerdo do cérebro. Lembra que a gente falou, né? O lado direito é o lado mais criativo. Então, quando a gente observa o objeto, um olhar mais minucioso, a gente vai ter um desenho mais próximo da realidade e não ele tão bidimensional. E agora a gente entra na parte de desenho de imagem, que eu acho que é um pouco mais complexo para vocês poderem estar fazendo esse desenho. E aí a gente tem a edificação, tanto a parte externa quanto o interior. E essa parte externa, ela também tem o paisagismo, parte importante também da arquitetura. Então aqui está a imagem de referência que o aluno utilizou. A gente vai observar mais esta imagem aqui, né, do jardim. E aqui está a representação. Eu vou voltar e observar aqui. Essa aluna ela não sabia desenhar nada. O desenho dela era primário. Então a gente percebe uma evolução muito grande de perceber e representar. É uma evolução extremamente importante nesse processo de desenho. Aqui mais uma imagem,
Observem as linhas, as curvas, né? As retas aqui da vegetação, das palmeiras. E o desenho como ficou. Vou voltar de novo para a gente olhar e observar. Aqui vocês já devem perceber, tem uma distribuição legal, mas ainda tem uma dificuldade de conseguir visualizar as formas corretamente. E o que a gente pode observar aqui? Se a gente tem uma imagem retangular, a gente pode estar fazendo esse retângulo proporcional à área do papel que a gente quer utilizar. E aí a gente tem algumas marcações, que são essas daqui. Esses daqui são pontos importantes para a gente poder marcar o nosso desenho. O nosso ponto de referência, que é uma linha vertical e uma linha horizontal que define o centro do meu desenho. E a partir disso, eu tenho aqui esse coqueiro aqui, ele está um pouquinho do lado direito. Já o último, ele está um pouquinho do lado esquerdo, do final da extremidade da imagem. E esse do outro lado aqui, ele não está no meio desse quadrante. Esse quadrante aqui, ó, tem uma linha no meio que seria aqui, ele está um pouquinho à direita. O outro está um pouquinho acima, olha só. Eu coloco esse que está em vermelho como pontos principais para a gente poder iniciar o desenho, que estrutura o nosso desenho. São linhas estruturantes do nosso desenho, né? E agora essas linhas amarelas aqui que vão ser as referências para minha pista aqui, ó, né? De pista de caminhada. Observe que eu vou chegar de um lado ao outro, fazer essa marcação de um lado para o outro, essa amarela. Por que isso? Para eu perceber que ela inicia no canto da imagem e vai até próximo do canto da outra, nessa linha diagonal. E aí eu vou ter outras referências, onde que ela acaba, né? Onde que eu percebo que ela termina. Então eu vou fazer uma referência bem no ponto, que é um pouco acima do meio da imagem. E essa curva aqui, como que eu faço essa curva? Eu vou utilizar sempre as linhas verticais, horizontais, para eu conseguir fazer isso corretamente. Então é mais um trabalho de medição, né, de proporção, de alinhamento, de reconhecer linha diagonal, de continuidade da linha, do que realmente você enxergar e reproduzir. Não que esse desenho aqui esteja errado. Ele é uma representação artística, né? Uma própria que eu definiria como um estilo próprio. E se você evolui, você vai ter um desenho diferente desse. Mas o desenho dessa pessoa aqui, ele sempre vai ter essa característica, porque é uma dificuldade que a pessoa tem de representar e ela vai se repetir sempre. Então isso vai caracterizar um determinado estilo daquela pessoa. Então se a gente enxergar isso como desenho, ele é rico, ele tem o seu valor enquanto desenho. Enquanto desenho de arquitetura, a gente precisa melhorar esse desenho, tá? O quarto, né, e essa paisagem aqui. Então tá aqui o quarto. A gente volta um pouquinho, né, para enxergar a imagem e a representação do quarto. Ela trabalha muito bem o nanquim, um trabalho bem significativo, né? Criou uma textura, uma luz, uma sombra muito rica. E aqui a paisagem urbana, voltando aqui para vocês enxergarem a paisagem urbana, que é essa paisagem aqui, que ela representa muito bem também, né? A gente consegue perceber a parte escura, o desenho, o cuidado que teve na hora de representar os elementos. Agora a gente tem mais essa outra imagem. Observem a tentativa de representação dessa paisagem. E ela tem uma certa proporção e tem também algumas distorções, o que talvez poderia enriquecer mais seriam
um pouco trabalho de luz e sombra. Observem aqui nas árvores que se a gente fizer uma árvore, ela tem uma representação mais orgânica. Então, se eu faço essas linhas cruzadas, eu fujo da própria representação da árvore, né? E eu tenho contornos aqui. Uma vegetação é bom a gente evitar tentar fazer o contorno perfeito, linhas. O que a gente tenta fazer? Observar que é um maciço, é uma coisa que não é. A gente então tenta reproduzir isso, que não fique tão distorcido a imagem, né? E aqui nessa outra a gente tem uma qualidade mais rica, né, do desenho, mas a gente observa as pedras, observem aqui as pedras e a grama. Então vamos ver aqui na imagem. Observem que as pedras aqui, a gente não enxerga essas pedras com clareza, nem a grama. Professor, mas como que a gente representa isso se não é dessa forma aqui? Ela não é regular, ou seja, eu não vou manter uma regularidade de uma linha certinha. Eu tenho que imaginar como que essa grama é representada. São linhas em vários ângulos diferentes, né? Ela cria um maciço. E as pedras a mesma coisa, eu não enxergo as pedras totalmente. Então eu vou criar alguns pontos, né? Vou tentar representar alguns traços, mas não a pedra toda, como foi essa tentativa aqui. Aqui parece mais pedras planas do que realmente pedras soltas. E a grama parece um tapete, né, onde você tem as linhas todas regulares, né, uma tentativa de representar essa grama, mas a composição é muito boa. Aí novamente uma imagem de uma paisagem, né, um paisagismo, e aqui a representação, bastante rica essa representação, a tentativa aqui de representar a grama também é válida. Observe que tem uma passagem de uma linha para outra, ela sobrepõe e criam algumas nuances interessantes, né, para o desenho. Mas poderia ser feito de outra forma. Não que isso esteja errado, é um tipo de representação. Aqui embaixo a gente tem essa imagem, uma área externa, né, de paisagismo, e aqui a representação. Então eu volto aqui para a gente poder enxergar corretamente, né, reconhecer o que foi desenhado. Essa imagem e aqui o que foi representado. Tem uma riqueza muito grande de detalhes nas folhagens. Observem que também a gente acerta algumas partes e erra também. Só que o erro ele vem antes do acerto. Então vocês podem estar errando e você fala assim, poxa, está saindo ruim aqui, eu vou tentar fazer de outra forma. E isso vai garantir para vocês uma evolução ou mesmo uma experimentação de possibilidades. Vocês não são obrigados a fazer a coisa certa nesse momento. É um período de experimentação. Lembrando que não é uma disciplina do curso de artes e sim de arquitetura, então a tentativa de você evoluir no seu desenho e você, com certeza, no momento que vocês estiverem desenhando para projeto, vocês vão simplificar isso para desenhar, para desenvolver a ideia de vocês. Mas, nesse momento, é vocês saberem como representa e depois vocês conseguem simplificar. Aqui a gente tem essas duas imagens, então a Casa da Cascata aqui com grafite muito bem representado. O que eu percebo é realmente que se desse mais tempo, o resultado seria melhor, nessa de luz e sombra com um lápis. E aqui a gente tem também esse desenho urbano, que ficou bastante rico, a gente consegue perceber a riqueza de detalhes desse desenho. Aqui embaixo a gente tem um jardim com banco, né, um paisagismo, e aqui a representação. Existe uma distorção que vocês podem perceber com certa clareza e também uma tentativa, e a gente não pode falar assim, tá errado, tá feio, é uma tentativa de representação, talvez isso num processo evolutivo, partindo de um desenho mais primário para uma tentativa de um desenho melhorado,
Mas o que eu chamo a atenção aqui para vocês é que esse desenho ele é um pouco rápido, ou seja, não teve o tempo de perceber realmente as coisas. Observem essa linha que define aqui a parte que está com grama da parte que está com pedrinhas. Não existe essa linha de fato. E olha aqui, esses pisantes também de madeira, não existe a linha de fato. Assim como a madeira aqui não tem a linha de contorno, ou a linha de contorno não deve ser feita assim. Observem aqui embaixo, o que tem aqui é uma sobreposição da grama em cima das pedras. Não tem uma linha. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma sobreposição da grama e aqui eu tenho uma sobreposição da pedra passando para a grama. E olha as linhas. Eu tenho linhas muito finas nessa vegetação aqui. Não são linhas finas, não são folhas largas. E aqui, as bolinhas aqui não são bolinhas. Então, como que eu represento isso? É só observar. A gente vai ter pontinhos. Professor, mas eu tenho que desenhar certinho. Não. Isso é uma textura, tá? Isso é uma textura. A grama é uma textura, as pedrinhas são texturas. Essa folhagem aqui, eu não vou desenhar exatamente como eu estou vendo aqui, porque isso é muito trabalhoso, não é o objetivo. Mas que eu consiga representar essas linhas numa certa condição que eu consiga perceber que são folhas finas, né? Eu vou entender esse maciço, esse daqui ou aquele do fundo, e vou representar isso. Só que eu preciso reconhecer como que é feito essa imagem. Então, o que faltou nesse trabalho foi esse reconhecimento, mas eu acredito que é um processo de evolução desse aluno, né, que num próximo estágio poderia estar fazendo um desenho melhor. Aqui já é um desenho de uma vegetação que a gente percebe aqui as manchas. Por quê? Por que mancha, professor? Porque eu não consigo enxergar com clareza. E se eu não enxergo com clareza, ele não é claro, o desenho não é claro. Observem aqui. Aqui ficou um pouco falho a questão da grama, que eu poderia ter feito linhas aqui. Aqui também tem um contorno que não precisaria ter. Mas a vegetação aqui está muito bem representada. Ela confunde aqui o desenho das madeiras aqui atrás, né, com a folhagem. E tem uma perspectiva muito boa, com luz e sombra, trabalho muito bem elaborado. Aqui também uma composição bem elaborada, que talvez com um pouquinho mais de tempo poderia ganhar um pouco mais de luz e de sombra. A gente percebe algumas distorções na perspectiva, né, mas isso é um desenho muito bom, uma qualidade muito boa, uma percepção muito boa da representação. Aqui uma outra composição com nanquim, bastante rica, com vários estudos aqui, uma tentativa de representar a volumetria do sofá, né, o contorno. Aqui a luz e sombra muito bem explorado. Então, nesse momento, é um momento de exploração, de teste, não é de perfeição. Aqui só com lápis. Eu aconselho vocês não utilizarem régua. Professor, mas tudo bem, você pode até usar ali o lápis como referência para você fazer a linha, ou própria régua, mas na hora de finalizar, finalizem a mão livre. Não tenta fazer linhas com régua, que ela fica muito ruim. Esse desenho aqui, também é nanquim, é uma representação muito interessante, que a gente até tem uma certa noção de velocidade, por conta dessas linhas, né, partindo lá de um ponto de fuga, e como ela é numa pista, né, de carro, no asfalto aqui, tem uma sensação de velocidade. Mas está muito bem representado, está muito interessante essa imagem, bastante rica e trabalhosa. Aqui outra composição muito rica de Ashura, né? O trabalho de Ashura, das sombras. Eu só teria aqui um certo
cuidado com as linhas de contorno, porque as coisas não têm contornos. Então, quando a gente faz o nanquim, ele vai ser uma composição de contraste, de parte escura com parte clara. E se eu quero fazer um contorno, dependendo da superfície, se é uma vegetação, esse contorno eu falho ele não é uma linha contínua. E quando eu vou falhando ele me dá uma sensação mais próxima da realidade. Então aquilo que eu não enxergo com perfeição, ele é falhado, tá? E a gente encerra por aqui, eu espero que tenham ajudado vocês na hora de vocês elaborarem. O que eu peço é que vocês façam mais exercícios. Se tiverem tempo para fazer, se percebeu que aquele desenho não ficou tão legal, né? Se você mesmo percebe isso, então faz outro e vocês vão perceber que vai melhorando na medida que vocês vão tendo mais prática. Um abraço para todos e bom exercício. Até a próxima.